Olá, dando continuidade ao nosso curso, na última aula falamos a respeito de investimento produtivo e investimento financeiro. Lembrando, o investimento produtivo é o investimento em ativos fixos e circulantes, que vão permitir à empresa desenvolver a sua atividade econômica, e o investimento financeiro é aquele investimento em títulos de capital e títulos de dívida que vão fornecer recursos para que a empresa desenvolva os seus projetos de investimento. Lembrando, o investimento produtivo é quem gera a riqueza, então o investimento produtivo é o limite de remuneração para o investimento financeiro. Se por acaso eu tiver um investimento financeiro gerando um rendimento maior que o investimento produtivo, nós geraremos uma situação de crise. Como falamos na última aula, se a minha empresa tem uma taxa de remuneração ou retorno sobre o investimento da ordem de 20%, eu não posso tomar dívida pagando 25%. Porque isso pode e certamente irá gerar uma situação de crise numa data futura. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar o investimento financeiro, em especial o investimento em títulos de capital. Dos títulos de capital, temos o investimento em ações, e aí uma ação é um título nominativo. Então, hoje, nós temos todos esses títulos nominais. Há algum tempo atrás, nós tínhamos esses títulos circulando na sua forma ao portador, mas são títulos nominativos, negociáveis, que representam uma fração do capital social. Então, cada ação é uma fração do capital social. As ações, nós temos preferenciais, são aquelas que conferem aos seus detentores preferência na distribuição dos lucros, mas sem direito a voto. Então, comprar uma ação preferencial significa que você vai participar dos benefícios e riscos operacionais, porém você não vai ter participação política efetiva dentro da empresa. As ações ordinárias são títulos que conferem aos seus detentores direito de voto em assembleia. Então, além de participar dos lucros e dos resultados, assim como além de participar dos riscos, eu ainda participo na perspectiva política. Então, cada ação ordinária dá direito a voto na Assembleia de Acionistas. Quando nós compramos um título de capital, nós recebemos uma remuneração por esse investimento, e essa remuneração ela se dá em duas vertentes. A primeira, a distribuição do lucro. Então, eu aplico o meu dinheiro em título de capital, e esse título de capital fornece recursos para que a empresa desenvolva projetos de investimento. Esse projeto de investimento gera um lucro e parte deste lucro é distribuída. Então, os dividendos são a parcela do lucro distribuída aos acionistas, ou é a parcela do lucro que é distribuída aos acionistas. Então, a primeira remuneração que um acionista tem é a participação nos lucros. A segunda fonte de renda ou de remuneração para o acionista é o ganho de capital. E o ganho de capital, ele acontece, ele é decorrente da valorização do capital social, em decorrência da realização de investimentos realizados pela empresa. Então, a empresa realizou um investimento, este investimento, ele aumentou o tamanho do capital social, como nós vimos aí na última aula, quando trabalhamos aquele modelo em que eu reinvestia o lucro, e aí o reinvestimento do lucro gerava mais
lucro e produzia um crescimento maior do capital. Cabe aqui uma observação em relação à distribuição do lucro, porque quanto maior for a distribuição do lucro, menor é a taxa de crescimento do capital. Então, uma empresa que distribui uma parcela maior de lucro vai ter uma rentabilidade associada à distribuição dos dividendos maior e a valorização do capital menor. Então, uma empresa que distribui muito lucro tem uma valorização do capital menor e o contrário também é verdadeiro. Se uma empresa distribui uma menor parcela do lucro e reinveste a maior parte deste lucro, esse lucro ele vai ser, esse reinvestimento do lucro vai produzir um crescimento maior no capital social. Ok? Para a gente entender e para a gente continuar trabalhando naquele modelo, então, aquele modelo que agora ganha um pouquinho mais de sofisticação. Então, só relembrando, a primeira vez que trabalhamos com este modelo, nós observamos apenas a geração de caixa sem o seu reinvestimento. E qual era a implicação disso? Se eu não reinvisto o caixa gerado pela empresa, esse não reinvestimento vai fazer com que o retorno sobre o investimento diminua ao longo do tempo. Para que eu mantenha constante o retorno sobre o investimento, eu vou ter que reinvestir este lucro à mesma taxa que a empresa vinha trabalhando. Então, se a empresa trabalha com um retorno sobre o investimento igual a 20%, e eu reaplico todo o lucro a 20%, então o retorno sobre o investimento da empresa vai ser preservado. Ok? E agora, neste terceiro momento, eu vou pegar do lucro gerado, eu vou redistribuir uma parcela. Então, só pensando aqui, se a empresa distribui 25% do lucro e reinveste o lucro retido a uma taxa de 20%, e vejam, eu estou mantendo constante essa taxa de aplicação, estou supondo ser possível sempre conseguir essa taxa de aplicação apenas com um propósito acadêmico, ou apenas com um propósito didático, para a gente visualizar que se uma empresa reinveste o seu dinheiro a 20%, ela mantém todas essas relações constantes e uniformes. Então, eu não tenho flutuação, não tenho uma distinção dessas rentabilidades e dos valores. Vamos lá. Então, tomando o demonstrativo de resultado daquele projeto que a gente vem trabalhando, então, para o meu investimento realizado em zero, no ano 1, ele vai me gerar 2.041 de receita, 320 de lucro. Deste lucro, eu vou distribuir 20% como dividendos, então 80% vai ser pago em dividendos, e 240 é a quantidade de dinheiro que eu tenho disponível para reinvestir para o ano 2. Reinvestindo os 240 no ano 2, eu vou aumentar a minha receita. Então, eu aumentei meu investimento em ativo circulante, aumentei o meu investimento em ativo fixo, e esse aumento do investimento em ativo circulante fixo me permitiu aumentar a minha capacidade de vendas, ou as minhas vendas, e aí o resultado disso é que o meu lucro agora vai ser de 368, dos quais, distribuindo 25%, vou distribuir 92, e vou ter disponível para reinvestir no ano 3, ou reinvestir para o ano 3, 276. Esse reinvestimento vai produzir um aumento
na minha receita, esse aumento na minha receita vai implicar no aumento do meu lucro, distribuo 25, então tenho 317 para reinvestir e assim por diante. Então, eu vou seguindo esse mesmo modelo que no balanço patrimonial ou no balanço gerencial, que é o que nós estamos utilizando, nós temos lá. Eu tinha 1.600 originais investidos, esses 1.600 geraram 320 de lucro, esses 320 de lucro eu peguei 80 e distribuí para o acionista, então eu fiquei com 240 disponível para reinvestir, ou disponíveis para reinvestir no ano 2, ou do ano 1 para o ano 2, então eu estou investindo 240, o meu capital social, que era de 1.600, agora passou a ser de 1.840. Gerei o resultado no ano 2, no ano 2 eu distribuí 92 de dividendos, reinvesti 276, então o meu capital social passou de 1.840 para 2.116 e assim por diante. Então, dentro daquela ideia que nós já trabalhamos lá no começo da nossa disciplina de poupança e investimento, percebam, uma empresa, por força da sua atividade, ela gera caixa, esse caixa é reinvestido e o reinvestimento desse caixa permite que a empresa produza mais caixa, reinvista e assim por diante. Então eu tenho um processo que vai se alimentando e vai produzindo o crescimento desta empresa. Então é oportuno agora a gente pensar nos diferentes valores que uma ação ou um título de capital pode assumir. O primeiro deles, eu vou chamar de valor contábil ou valor patrimonial, ele é a divisão pura e simples do valor do patrimônio líquido pelo número de ações emitidas pela empresa. Então, esse valor ele reflete o valor do patrimônio líquido, que é o valor do crescimento do capital social em termos de custos históricos ao longo do tempo. Então, esse valor, e aí uma coisa interessante para a gente observar, é que esse valor ele é importante para a gente, porque enquanto o valor econômico e o valor de mercado possuem variações ou flutuações que nem sempre estão associadas de maneira íntegra a fatos concretos, muitas vezes eles vão flutuar em cima da subjetividade, da exigência de taxa, de informações que entram no mercado. O valor contábil, ao contrário deles, ele é o valor expresso de todos os fatos econômicos que puderam ser documentados. Então, a contabilidade, ela não trabalha com o que eu acho, mas é o que? Quais foram os fatos econômicos que produziram esse custo, quais foram os fatos econômicos que produziram esta receita. Então, a contabilidade ela vai me expressar o que de fato aconteceu. Legal. Nós temos um segundo valor, que é o valor econômico. O valor econômico é o valor presente de todos os benefícios econômicos produzidos pela empresa, descontados pela taxa exigida pelo acionista. Então, como nós já falamos, ou como nós já mostramos, um investimento ele vai produzir diferentes fluxos de caixa, o fluxo de caixa na data 1, fluxo de caixa na data 2 e assim por diante. E para calcular o benefício, o valor econômico, eu vou descontar esses fluxos para a data 0.
Então, a soma de todos esses benefícios econômicos vai me produzir o valor econômico desta empresa na data zero, ou desta ação na data zero. É importante a gente observar que o valor econômico ele vai sofrer flutuações ao longo do tempo, em função de mudanças na expectativa ou na mudança de exigência de taxa de retorno em relação àquela empresa. Por exemplo, se uma agência classificadora de risco rebaixa ou eleva a classificação de risco daquela empresa, aquela empresa oferece mais ou menos risco para o investidor e o investidor vai fazer essa consideração no retorno que ele exige para aplicar o seu dinheiro naquela empresa. E a gente tem o último valor aqui, o nosso terceiro e último valor, o valor de mercado, que é o valor que efetivamente vai estar sendo praticado pelos diferentes agentes econômicos. Então, como nós falamos também há algumas aulas atrás, quando falamos em valor e aversão ao risco, nós observamos que, para um mesmo conjunto de informações, vocês, dentro da sala de aula, atribuíram valores diferentes a uma mesma empresa ou a um mesmo fluxo de caixa. Só que, dentro dessa atribuição de valor, nós teremos o valor que o mercado estará praticando. E aí, aqueles agentes econômicos que consideram o valor praticado pelo mercado superior ao valor que eles atribuem, então esses agentes são potenciais vendedores. Por outro lado, aqueles agentes econômicos que atribuírem um valor maior ao praticado pelo mercado serão potenciais vendedores. E como existe essa diferença, que mais tarde a gente vai ver, nós chamaremos de assimetria da informação, então o mercado continuamente estará funcionando. Vamos lá, sem enrolar muito, o valor patrimonial, o valor contábil, ele é o valor do patrimônio líquido, então na data x0, o valor contábil, o valor patrimonial na data x0 é o patrimônio líquido, no caso 1.600, dividido, no nosso exemplo, trabalhamos com 100 ações, dividido por 100, então nós temos R$16 de valor patrimonial. Vejam que do ano 1 para o ano 2, geramos 320 de lucro, dos 320 de lucro distribuímos 80 de dividendos, então ficamos com 240 para reinvestir. Reinvestindo os 240, ficamos com 1.840, então 1.840 dividido por 100, ficamos com 18,40 o valor patrimonial na data 1. Na data 2, na data 3 e assim por diante, seguiria a mesma ideia. Legal. Em relação ao valor econômico, eu tenho diferentes modelos que eu posso utilizar para fazer a quantificação ou a valoração desta ação na data zero. Um dos modelos propõe que eu tenho uma série infinita de pagamentos de dividendos. Então, digamos o seguinte, eu nunca vou vender a minha participação nesta empresa. Então, se eu nunca vou vender a participação nesta empresa, o valor que eu vou atribuir a esta empresa é o valor presente de todos os benefícios econômicos que eu vou obter com esta empresa ao longo da minha existência. Então, considerando um valor infinito, então se eu tiver como fazer a somatória desses dividendos, eu vou chegar ao valor econômico desta ação. Um segundo modelo, e aí talvez mais utilizado e mais praticado até por uma questão de bom senso, né? Porque
eu consigo prever ou estimar com uma relativa segurança o meu resultado para o ano seguinte. Essa segurança ela diminui, ou essa incerteza ela aumenta se eu falar do ano 2, do ano 3 e assim por diante. Então imagine, eu tenho a data 0, na data 1 eu já vou ter uma variação de resultado, né? Então uma distribuição de probabilidade. Na data 2, essa distribuição já vai ser mais ampla, enfim. Na medida em que o tempo passa, aumenta a incerteza relativa àquele resultado. Então, eu posso usar um modelo em que eu vou estimar uma série finita de dividendos e eu vou vender a ação numa data futura. Vejam que é possível estimar esses dividendos e é possível estimar o valor de venda desta ação. No exemplo que nós trabalhamos aqui sábado, nós tínhamos um projeto que forneceria 80 de fluxo de caixa na data 1, 92 na data 2, 106 na data 3 e assim por diante. Vamos transformar aquele projeto na aplicação de uma ação. Então, eu, como acionista, quero saber quanto eu vou pagar por esta ação na data 0, se eu sei ou se eu estimo ganhar 80 de dividendos no ano 1, 92 de dividendos no ano 2, 106 de dividendos no ano 3, 122 de dividendos no ano 4, 140 ou 1,40 de dividendos no ano 5 e no ano 5 eu vou vender a ação por 32,18. Então, se o fluxo de caixa que eu estimo é esse, e eu vou voltar um pouquinho só no nosso fluxo, ó, o capital social, eu vou fazendo o reinvestimento. Então, na data 5, eu tenho 3.218 de capital social, dividido por 100 ações, 32,18. Então, eu, como acionista, estou aqui na data 0, olhando para o futuro. Se eu descontar o fluxo do período 1, o fluxo do período 2, do período 3, do período 4 e do período 5, então, dividendos que eu recebo em 1, dividendos que eu recebo em 2, dividendos que eu recebo em 3, dividendos que eu recebo em 4, dividendos que eu recebo em 5 e o valor do capital, o valor de venda do capital que também está na data 5, se eu fizer o valor presente disso aqui, eu vou encontrar o valor de 16. Lembram-se que, no comecinho dessa aula, eu falei que eu estou, de maneira pedagógica, forçando que o investimento do fluxo de caixa gerado pela empresa é igual ao retorno exigido pelo investidor. Eu disse que estava fazendo isso de maneira proposital para que o valor econômico e o valor contábil sejam iguais. Então, se o acionista exige uma remuneração de 20% e eu aplico o dinheiro do investidor a 20%, então o valor econômico e o valor contábil sempre serão iguais. Se eu aplicar o dinheiro do acionista a uma taxa menor que a exigida pelo acionista, então o valor econômico vai ser também menor. Então o acionista não estará disposto a pagar os 16 para aplicar nesta empresa. Assim como, se a empresa aplicar por um valor maior do que o exigido pelo acionista, nesse caso o acionista estará disposto a pagar uma taxa maior ou um valor maior por esta ação. Legal? Então, para a gente falar em valor
de mercado, e aí, ó, só a título de exemplo, então, no caderno de vocês, ou nas transparências que eu distribuí para vocês, vocês têm lá o valor econômico e o valor contábil. Então, façam essa continha e façam a comparação. Se você fizer o cálculo em P1, então, na data 1, do desconto dos dividendos e a venda lá no final a 33, vocês devem encontrar 18,40, enfim, e etc. Então, se você comparar o valor contábil e o valor econômico, e por favor, façam isso. Façam essa continha e depois comparem com o valor contábil. Você vai ver que o valor contábil e o valor econômico, eles são coincidentes. Mas isso está acontecendo apenas porque a empresa está conseguindo aplicar no seu investimento produtivo na mesma taxa de remuneração exigida pelo acionista. Legal? Para a gente caminhar agora para o fim da nossa aula e concluir com uma das coisas que eu acho que é mais importante desta aula de hoje, é a gente compreender o que é economia real e o que é economia de mercado. E aí a gente vai usar isso para a gente trabalhar o terceiro e último valor, que falamos que é o valor de mercado. Veja, na economia real, nós temos um projeto de investimento que vai gerar um fluxo de caixa de 320 no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5. No ano 5, além dos 320, eu tenho 1.600 de caixa que voltam, ou que se aquele projeto não existe mais, volta. Então, teria um fluxo de 1.920. Veja, na data zero, eu, como investidor, estou aqui e tudo que eu tenho em relação ao futuro é uma expectativa. Então, eu tenho a expectativa da geração de um fluxo de caixa de 320 para os 5 próximos anos e um fluxo de 1.600 lá no 5º ano. Tá? Então, se for calcular o valor presente deste projeto de investimento, eu vou fazer o fluxo de caixa gerado por cada um desses investimentos, ou em cada um dos diferentes períodos, e vou descontar a taxa de 20%. Se fizer isso aqui, vejam que o valor econômico do meu projeto é 1.600, ok? Então, o meu projeto, hoje, ele vale 1.600. Então, se eu investir R$ 1.600 hoje neste projeto, e ele gerar no ano 1, 320, no ano 2, 320, no ano 3, 320, no ano 4, 320, no ano 5, 320 e mais os 1.600 que eu apliquei, a taxa de remuneração desse fluxo é 20%. Então, eu vou ter satisfeito a minha expectativa em relação àquele resultado. Legal. Vamos caminhar agora do ano 0 para o ano 1. Observem que, no ano 1, o meu resultado, ele pode ser os 320 que eu espero. Sim, ele pode ser os 320 que eu espero. Então, esse resultado, ele pode se materializar em 320 como eu esperava. Só que agora, observem, se esse resultado se materializar, ele não é mais uma expectativa. Ele agora é um resultado real. Vejam, a contabilidade, na hora que apura o lucro, então ela apurou o lucro de 320, esses 320, ele é um valor real que não vai mais sofrer modificações. O resultado do exercício findo, ou do exercício que foi concluído, ele não tem mais como sofrer variações. Ok? Então,
esse valor agora, ele pode até não estar no caixa nesse momento, mas se eu separar uma caixinha especial para receber lucro, eu vou observar que, ao longo do tempo, esse lucro vai aparecer dentro do meu caixa. Ok? Tá. Como nós estamos trabalhando com um modelo que distribui 25% do resultado em dividendos, então 80% vai ser distribuído em dividendos, 240% em fluxo de caixa. E os fluxos do ano 2, do ano 3, do ano 4 e assim por diante, eles vão continuar sendo uma expectativa. Então, observe, qual é o valor na data 1, então o valor na data 1 do projeto de investimento que estamos considerando? É os 240 de valor real. Então, eu tenho esse dinheiro, esses 240, que, como já vimos aí, eles vão ser reaplicados dentro da empresa para produzir o caixa, o resultado na data 2 e 3 e assim por diante, somado com a expectativa de geração de caixa para os anos seguintes. Se nós fizermos essa soma, nós vamos chegar em 1.840. Então, veja, nesse caso, neste nosso exemplo, o valor econômico ele vai ser igual ao valor contábil, e o valor contábil eu vou chamar de o valor dentro da economia real. Então, o valor dentro da economia real é 1.840. Legal. Em relação ao ano 1 para o ano 2, então fomos lá do ano 1 para o ano 2, o projeto de investimento gerou os 320, os dividendos agora são de 92, porque eu reapliquei os 240 à taxa de 20, esses 240 produziram um lucro, esse lucro está sendo distribuído, então eu tenho 320, e aí só buscando 240 que eu gerei no primeiro período, eu fiz o reinvestimento dele a 20%, mais os 228, que é caixa real, que está no meu bolso, que eu posso me dispor dele da maneira que eu quero, na data 2, e a expectativa de caixa que eu tenho para a data futura. Ok? Esse processo ele vai continuar. Então, o valor da minha empresa na data 2, então o valor na data 2 vai ser 2.116. Veja, como estou falando numa taxa exigida pelo acionista de 20%, e estou falando que a empresa está reaplicando o dinheiro gerado por ela a 20%, então eu estou fazendo com que o valor econômico coincida com o valor contábil. Lembrando, o valor contábil é o valor na economia real. Legal. Então, eu já tenho lá que na data 0, a minha ação vale R$16. Na data 1, ela vale R$18,40. Na data 2, ela vale R$21,16. E assim por diante. Até na data 5, ela valer R$31,18, é R$32,18. Agora eu esqueci, tem que voltar lá. Vou voltar. R$32,18. Então, na data aqui, R$32,18. Então, observe. Vou voltar aqui. Na economia real,
valor do meu patrimônio líquido, o valor patrimonial, era 16, passou a ser 18, passou a ser 21, passou a ser 32 no ano 5. Na economia de mercado, os diferentes agentes econômicos vão estar observando as informações que entram de maneira mais otimista ou mais pessimista. E isso vai refletir no valor que os acionistas estarão dispostos, ou os investidores estarão dispostos a pagar por aquela empresa. Ora, se distanciando para cima do valor real, ora se distanciando para baixo do valor real, mas sempre flutuando ao redor do valor real. Então, a conclusão que a gente pode chegar aqui é que o valor de mercado, ele sempre vai refletir o valor na economia real. Então, esqueçam a possibilidade de você comprar uma ação que vale muito por um preço de banana ou por um preço de liquidação, assim como esqueçam de comprar uma empresa que não vale nada por um preço muito elevado. Por quê? O valor de mercado, ele sempre vai flutuar ao redor do valor na economia real. Eu não tenho como ter essa dissociação. Se tiver essa dissociação, ela vai ser temporária e rapidamente vai ser corrigida. Para a gente finalizar agora a nossa aula, em relação aos participantes que atuam no mercado, o que vai diferenciar os participantes é a qualidade da informação que cada um desses participantes tem. Nós vamos listar. Primeiro participante, o agente, que chamaremos de outsider, que é o agente econômico que é completamente por fora. A atuação desse investidor é apenas pela sorte. É uma pessoa que joga apenas pela sorte. Nós temos um segundo tipo de agente econômico, que a gente vai chamar de outsider, que são os profissionais de mercado, ou os profissionais do mercado financeiro, os investidores profissionais, que, apesar de não estarem exercendo nenhum tipo de cargo ou função dentro da empresa, eles estão continuamente acompanhando, analisando e avaliando o valor daquela empresa para tomarem as suas decisões. Então, a qualidade da informação detida pelo agente outsider é superior à qualidade da informação do agente outsider. E no topo, nós temos o agente insider, que são diretores, gerentes, conselheiros, controladores, enfim, quem, de alguma maneira ou outra, exerce uma função ou tem uma proximidade que permite que esse agente econômico detenha informações que os demais participantes não têm. Por exemplo, o agente outsider, ele só sabe o lucro que uma empresa tem no dia que a empresa divulga o seu resultado. Antes disso, então antes da empresa fazer a divulgação, ele não vai saber se o lucro vai ser maior ou menor. Porém, o agente controlador, o diretor, enfim, uma pessoa que exerce uma função dentro da empresa, ele está vendo o andamento das vendas, enfim, ele conhece essa informação. E aí, nós teremos uma flutuação do preço em função da maneira com que a informação é difundida ou distribuída para o público investidor em geral. Então, num primeiro momento, e aí eu estou tomando 2 trimestres como exemplo, num primeiro momento, então, quando divulgou o fechamento do exercício do ano anterior e estamos dentro do período do primeiro trimestre, informações como aumento de vendas, alteração em custos e despesas, como estão o andamento dos projetos, do que foi planejado e que está sendo realizado, enfim, toda esta informação ela é restrita
ao agente insider. Na divulgação do resultado trimestral, aquela informação relativa ao primeiro trimestre, ela se torna pública. Então, a empresa divulga o seu resultado, então o agente outsider tem acesso a essa informação e aí ele vai quantificar. E aí, só tomando o nosso exemplo, eu esperava que a empresa gerasse com aquele projeto 320 de resultado no primeiro ano. Tá. O que é que pode acontecer? A empresa pode entregar realmente os 320, como foi o exemplo que trabalhamos, ou a empresa pode entregar um valor menor ou maior que os 320. O agente outsider, na divulgação do resultado do primeiro trimestre, ele vai ver a empresa que eu apliquei esperando ganhar 20%, tinha que gerar um caixa de 320 no primeiro trimestre e ele gerou os 320 no primeiro trimestre. Então, a minha avaliação de valor continua igual e eu estou remunerando o meu dinheiro à razão dos 20, que era o que eu queria. Agora, se a empresa entregou menos, eu preciso verificar o quanto menos está dentro de uma faixa normal. Por exemplo, digamos que uma flutuação normal para o meu resultado de 320 seja 290, 30 para menos, e 350. Então, se em média eu espero um resultado de 320 e a empresa entregou mais ao redor de 350 ou menos ao redor de 290, eu diria que a flutuação ficou dentro de uma flutuação esperada ou uma flutuação normal. Eu não preciso fazer uma avaliação mais detalhada ou mais criteriosa daquele resultado. Agora, se por outro lado eu esperava 320 e a empresa me entregou 10, opa, eu estou muito fora daquele que seria o resultado normal esperado. Nesse caso, eu vou ser obrigado a fazer uma avaliação mais criteriosa do porquê o resultado ficou tão abaixo do que eu esperava. E aí, decidir se continuo como investidor dessa empresa ou se vou vender as ações e vou pular para um outro tipo de investimento. Legal? A assimetria da informação, uma coisa que nós já falamos ali um pouquinho atrás. Então, os acionistas e os credores em geral, eles têm uma percepção em relação ao risco e o retorno, e aí, para o mesmo conjunto de informações, que foi aquele fluxo que eu mostrei para vocês no começo, né, 80, 90, 92, 105,70 e etc., que, ao receberem a mesma informação, os investidores, ou vocês como investidores, estariam dispostos a pagar valores diferentes, ou atribuíam valores diferentes. Então, vão sempre existir investidores dispostos a comprar, porque julgam que o preço de mercado é inferior ao valor daquele ativo, e sempre vão existir investidores dispostos a vender. Porque, para aquele preço de mercado, eles julgam que o valor daquela empresa é menor que o pago ou praticado pelo mercado. E é essa divergência de opinião, essa assimetria relacionada à informação, a assimetria da interpretação da informação, é que permite que os mercados funcionem. Para a gente finalizar, e aí falamos que o agente outsider, ele pode usar a escola fundamentalista ou a escola técnica, e aí a diferença de uma e de outra
a escola técnica ela usa o registro gráfico como meio de determinar se uma ação está cara ou barata. E aí, imagine a flutuação do preço. Aqui, eu sei que um negócio só acontece porque ele tem uma pessoa que compra e uma pessoa que vende àquele preço. E aí, observe, no preço mais elevado, quem vai estar vendendo é quem estiver mais bem informado a respeito do valor daquela empresa. E quem compra no preço máximo ou quem compra no topo, eu posso dizer que é o agente menos informado ou mais mal informado dentro do sistema. No outro extremo, ou no piso, nós temos o vendedor mal informado, vai estar querendo vender aquilo mínimo, e o comprador bem informado vai estar querendo comprar aquilo mínimo. Não é regra, mas normalmente é o que acontece. Próximo do topo, ou próximo daquilo que está acima do valor real, a gente vai ver a venda do agente insider e a compra do agente outsider, aquele completamente por fora. E no outro extremo, quando o preço está muito baixo ou próximo do piso, o vendedor é o agente outsider e o comprador é o agente insider. Do ponto de vista das escolas analíticas, então o analista técnico vai chamar esse topo ou esse resultado máximo de resistência e vai chamar este resultado mínimo de suporte. Então, a análise de suporte e resistência, e lá para frente do curso a gente vai falar um pouquinho a respeito, delimitam o que seria o preço caro e o preço barato para um determinado ativo. A análise fundamentalista vai tentar quantificar o valor e colocar em termos de probabilidade. Então, na análise fundamentalista, vai identificar um valor, que ele vai chamar de valor justo, e esse valor justo, e esse valor justo, ele vai flutuar dentro de um intervalo. Ok? Ok? Então, nós temos aqui 95% de probabilidade do preço ficar dentro deste intervalo. 2,5 para cá, 2,5 para cá. Então, o preço pode ficar acima desse teto? Pode, só que a probabilidade é pequena. O preço pode ficar abaixo desse piso? Pode, mas a probabilidade é pequena em função dos fundamentos econômicos que atribuem valor a esse ativo. Ok? Pronto, com isso a gente termina a nossa terceira aula, em resumo da nossa terceira aula. Tá bom? Um abraço, até logo.